Mística Cidade de Deus, capítulo 19. Livro 6, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Pilatos remete Jesus a Herodes. Este o despreza e reenvia a Pilatos. Maria acompanha Jesus. Pilatos e Herodes. Uma das acusações que os judeus e seus pontífices apresentaram a Pilatos contra Nosso Senhor Salvador Jesus foi que havia pregado e agitado o povo, a começar pela província da Galiléia. Isto levou Pilatos a perguntar se Cristo Nosso Senhor era galileu. Como o informassem que ali nascera e crescera, pareceu-lhe encontrar razão para se exonerar da causa de Cristo, nosso bem, que reconhecia inocente. Deste modo, se livrava dos enfadonhos judeus a insistirem para o condenar à morte. Naquela ocasião, Herodes encontrava-se em Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. Este era filho do outro Herodes que degolara os inocentes, perseguindo a Jesus recém-nascido. Tendo-se casado com mulher judia, abraçou o judaísmo, fazendo-se israelita prosélito. Seu filho também seguia a lei de Moisés e, nessa ocasião, viera da Galileia, onde era governador, para Jerusalém. Pilatos e Herodes não estavam em boa amizade. Governavam as principais províncias da Palestina, a Judéia e a Galileia. Fazia pouco tempo que Pilatos, por zelo da dominação romana, havia degolado alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios, como consta no capítulo 13 de São Lucas, versículo 1, misturando o sangue dos réus com o sangue dos sacrifícios. O fato indignou Herodes. À guisa de satisfação, Pilatos determinou enviar-lhe Cristo, nosso Senhor, como vassalo natural da Galileia, para que examinasse e julgasse sua causa. Acreditava que Herodes lhe daria liberdade, reconhecendo-o inocente vítima da maligna inveja dos pontífices e escribas. Maria acompanha Jesus. Saiu Cristo, nosso bem, da casa de Pilatos para a de Herodes. Amarrado como estava, seguiam-no os escribas e sacerdotes que iam acusá-lo perante o novo juiz, e muitos soldados e servos que o puxavam pelas cordas, abrindo caminho pelas ruas repletas de povo atraído pela novidade. A soldadesca penetrava pela multidão, os ministros e pontífices, sedentos em derramar o sangue do Salvador naquele dia, apressavam um passo e levavam o Senhor pelas ruas, quase a correr, com desordenado tumulto. Saiu também Maria Santíssima e seus companheiros da casa de Pilatos, para seguir seu amado filho em todos os passos que lhe restava fazer até a cruz. Não teria sido possível a grande senhora seguir este caminho à vista de seu amado sem a colaboração dos santos anjos. Ia sempre próxima de seu filho para gozar de sua presença e participar mais plenamente de seus tormentos e dores. Tudo conseguiu com o seu ardentíssimo amor. Caminhando pelas ruas à vista do Senhor, ouvia também os insultos que os criados lhe dirigiam, os golpes que lhe davam e as murmurações do povo com as diferentes opiniões que cada qual fazia ou contava de outros. Jesus na presença de Herodes. Quando Herodes foi avisado de que Pilatos lhe remetia Jesus Nazareno, muito se alegrou. Sabia que o mestre era grande amigo de São João, a quem mandara degolar, e estava informado de sua pregação. Com estulta e vã curiosidade, desejava que Jesus fizesse alguma coisa extraordinária que o divertisse. Chegou, pois, o autor da vida à presença do homicida Herodes, contra quem estava clamando ao mesmo Senhor o sangue de João Batista mais do que o sangue do justo Abel. O infeliz adúltero, como se ignorasse os terríveis juízos do Altíssimo, recebeu-o levianamente, julgando-o algum mágico ou prestidigitador. Neste tremendo engano, começou a lhe fazer diversas perguntas,
como para provocá-lo a fazer alguma coisa maravilhosa que desejava presenciar. O mestre da sabedoria e prudência, porém, não lhe respondeu palavra alguma, conservou-se sério e digno na presença do indigníssimo juiz, que por sua maldade bem merecia o castigo de não escutar da boca de Cristo as palavras de vida eterna que ouviria se estivesse disposto a recebê-las com reverência. Jesus tratado por louco. Encontravam-se ali os príncipes dos sacerdotes e escribas, acusando continuamente o nosso Salvador, com as mesmas acusações que tinham apresentado a Pilatos. O Senhor não abriu os lábios, nem para responder às perguntas, nem para se defender das acusações, porque Herodes por modo algum merecia ouvir a verdade. Justo castigo que os príncipes e poderosos do mundo mais devem temer. Indignou-se Herodes com o silêncio e mansidão de nosso Salvador, que frustrava sua tola curiosidade. Para dissimular a confusão, o iníquo juiz, com todos os seus comparsas, pôs-se a zombar do mestre inocentíssimo, desprezando-o, tornou a enviá-lo a Pilatos. Rindo-se com muito escárnio da modéstia do Senhor, os criados de Herodes trataram-no de louco e deficiente mental, vestindo-lhe uma túnica branca. Era um sinal costumado para se precaverem dos alienados. Em nosso Salvador, porém, esta foi símbolo e testemunho de sua inocência e pureza. Assim dispôs a oculta providência do Altíssimo para que estes ministros da maldade inconscientemente testificassem a verdade que pretendiam negar, ocultando malignamente outros prodígios que o Salvador havia operado. Mudança da opinião popular. Herodes mostrou-se agradecido a Pilatos pela cortesia de lhe haver remetido a causa e a pessoa de Jesus Nazareno. Respondeu-lhe que não encontrava nele culpa alguma e parecia-lhe apenas homem ignorante de nenhuma consideração. Desde aquele dia, Herodes e Pilatos reataram boas relações, dispondo assim os ocultos juízos da divina sabedoria. Voltou nosso Salvador a Pilatos, seguido de muitos soldados, de ambos os governadores, com um maior tropel, gritaria e alvoroço do povo. Os mesmos que o haviam aclamado e venerado por Salvador e pelo Messias, bendito do Senhor, pervertidos pelo exemplo dos sacerdotes e magistrados, mudaram de opinião. Agora condenavam e desprezavam o mesmo Senhor, a quem pouco antes tinham prestado veneração e glória. Tanto assim pôde o erro e o mau exemplo dos chefes sobre o povo. Em meio desta ignominiosa confusão, ia nosso Salvador repetindo intimamente, com inefável amor, paciência e humildade, as palavras que dissera pela boca de Davi. Sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e a objeção da plebe. Todos os que me viram zombaram de mim, falando e meneando a cabeça. Verme e não homem, porque não fora gerado como os demais, não sendo apenas homem, mas homem e Deus verdadeiro, verme desprezível, porque assim foi tratado. A todos os vitupérios com que era alvejado, não opôs resistência alguma, qual verme que todos pisam, desprezam e consideram vilíssimo. Todos que o avistavam como redentor faziam comentários abanando a cabeça e retratando o conceito e opinião que dele tinham antes. Maria encontra-se com Jesus. Aos opróbrios e acusações que os sacerdotes fizeram ao autor da vida perante Herodes e às perguntas deste, não esteve corporalmente presente sua aflita mãe. Viu-o por visão interior, porque estava fora do tribunal onde entrara o Senhor. Quando, porém, saiu da sala, encontrou-se com ela. Olharam-se com íntima dor e compaixão recíproca, correspondendo ao amor de tal filho e mãe. Constituiu novo instrumento para lhe partir o coração aquela veste branca e taxá-lo de louco, embora só ela, entre todos os homens, entendesse o mistério de inocência e pureza que aquele hábito significava. Adorou-o com altíssima reverência e o foi seguindo pelas ruas de volta para a casa de Pilatos, onde seriam cumpridos os desígnios divinos da nossa salvação.
Neste caminho de Herodes a Pilatos, a multidão desordenada, apressa com que aqueles ímpios servos levavam o Senhor, atropelaram-no e o derrubaram mais de uma vez. Com suma crueldade, puxaram-no pelas costas até arrebentar o sangue de suas sagradas veias. Não podendo facilmente se levantar por levar as mãos atadas, o tropel de gente que não podia nem queria se deter o pisava e magoava. Feriam-no com muitos golpes e aguilhoadas entre as gargalhadas dos soldados que, por ação do demônio, estavam totalmente despidos da natural compaixão, como se não fossem humanos. Súplicas de Maria. À vista de tão desmedida crueldade, aumentou a compaixão e sentimento da dolorosa e amante mãe. Voltando-se para os santos anjos que a assistiam, mandou-lhes recolher o sangue que seu rei e senhor derramava pelas ruas, para que não fosse novamente pisado e conculcado pelos pecadores. Obedeceram-lhe os ministros celestiais. Mandou-lhes também a grande Senhora que, se seu Filho e Deus verdadeiro viesse a cair outra vez, o acudissem, impedindo os malvados de pisar em sua divina pessoa. Sendo em tudo prudentíssima, não quis que os anjos prestassem esse obséquio ao Senhor sem sua divina vontade. Ordenou-lhes que de sua parte lhe pedissem permissão, representando-lhe as angústias que, como mãe, padecia vendo-o tratado com aquela irreverência sob os pés imundos daqueles pecadores. Para mais mover seu Filho Santíssimo, pediu-lhes, por meio dos mesmos anjos, que substituísse aquele ato de humildade de ser pisado por aqueles maus servos no de obedecer ou ceder aos rogos de sua aflita mãe, que também era sua escrava formada do pó. Os santos anjos transmitiram a Cristo nosso bem estas súplicas de sua Mãe Santíssima, não porque ele as ignorasse, mas tudo conhecia e ele era mesmo que as inspirava por sua divina graça. A grande Senhora, com altíssima sabedoria, entendeu que o Senhor desejava que nessas ocasiões agisse pela ordem natural. Assim praticava as virtudes por diversos modos e operações, sem serem impedidas pela ciência e previsão do Senhor que tudo prevê. Jesus é protegido pelos anjos de Maria. Acedeu nosso Salvador Jesus aos desejos e pedidos de sua Mãe Beatíssima e deu licença aos anjos, ministros de sua vontade, para fazerem o que ela desejava. No restante do caminho até chegar à casa de Pilatos, não permitiram que o Senhor fosse atropelado, derrubado e pisado como antes. Continuou, porém, a permitir que os servos dos juízes e a cega maldade popular prosseguissem a insultá-lo com louca indignação. Tudo via e ouvia sua Mãe Santíssima com invicto, mas amargurado coração. O mesmo, na devida proporção, acontecia com as Marias e São João. Chorando inconsolavelmente, seguiam o Senhor na companhia da Mãe Puríssima. Não me detenho a falar sobre as lágrimas destas santas e de outras piedosas mulheres que assistiam à rainha, pois seria necessário desviar-me muito. Mas ainda, se fosse falar a respeito do procedimento de Maria Madalena, mais do que as outras, ardente no amor e gratidão a Cristo, nosso Redentor, conforme ele disse quando a justificou. Mas ama quem de maiores culpas foi perdoado. Jesus volta a Pilatos. Chegou Jesus segunda vez à casa de Pilatos e de novo começaram os judeus a pedir que o condenasse à morte de cruz. Pilatos, que conhecia a inocência de Cristo e a mortal inveja dos judeus, sentiu muito que Herodes lhe devolvesse a causa, da qual desejava se eximir. Vendo-se obrigado, como juiz, a resolvê-la, procurou aplacar os judeus com diversos expedientes. Um deles foi conferenciar secretamente com alguns ministros e amigos dos pontífices e sacerdotes, aconselhando-os que pedissem a liberdade de nosso Redentor. Soltá-lo-ia depois de lhe dar algum corretivo e que não pedissem mais a liberdade do bandido Barrabás. Esta diligência fizera Pilatos quando voltaram a lhe apresentar Cristo nosso Senhor, para que o condenasse. A proposta para que escolhessem entre Jesus e Barrabás não foi uma só vez, foi mais 2 ou 3, uma antes do Senhor ser levado a Herodes e outra depois. Por isto os evangelistas a referem com alguma diferença, sem, porém, contradizer-se na verdade. Disse Pilatos aos judeus: apresentaste-me este homem, acusando-o de dogmatizar e perverter o povo.
Tendo-o examinado em vossa presença, nada ficou provado. Herodes, a quem o enviou, tampouco o condenou, apesar de vossas acusações. Por agora, portanto, bastará que seja castigado, a fim de que se emende para o futuro. Tendo que soltar algum criminoso pela solenidade da Páscoa, soltarei a Cristo, se lhe quiserdes dar liberdade, e castigarei Barrabás. Percebendo os judeus que Pilatos desejava muito soltar a Cristo, Senhor nosso, a toda a turba respondeu: fora com Cristo, e liberdade a Barrabás, conforme Lucas 23:18. Barrabás preferido a Jesus. O costume de libertar, por ocasião da grande solenidade da Páscoa, um criminoso detido introduziu-se entre os judeus em memória e por gratidão da liberdade que nesse dia receberam seus pais quando o Senhor os resgatou do poder do faraó, afogando seus exércitos no Mar Vermelho, conforme Êxodo 12:29. Em memória deste favor, os hebreus faziam outro semelhante, perdoando os delitos do maior delinquente, enquanto castigavam outros culpados. Entre os acordos que tinham com os romanos, uma das condições era que se guardasse esse costume, e assim faziam os governadores. Nesta ocasião, alteraram a circunstância dos mesmos, segundo a apreciação que faziam de Cristo nosso Senhor, tendo que soltar o mais criminoso e confessando eles que Jesus Nazareno era. Deixaram a ele e preferiram Barrabás, que consideravam menos mal. Tão cegos e pervertidos os mantinham os demônios com a própria ira e inveja, que em tudo erravam até contra si mesmos. A intervenção de Prócula. Estando Pilatos no pretório a discutir com os judeus, aconteceu que, sabendo-o, sua mulher Prócula enviou-lhe um recado dizendo: que tens tu a ver com esse homem justo? Deixa-o, pois te faço saber que por sua causa tive algumas visões. Essa advertência de Prócula partiu da ação de Lúcifer e seus demônios. Vendo o que ia sucedendo com a pessoa do nosso Salvador e a inalterável mansidão com que sofria tantos opróbrios, ficaram mais perplexos e desatinados em sua raiva. Sua altiva soberba não acabava de compreender como poderia a divindade estar em quem consentia em tais e tantos insultos, sentindo na carne a consequência deles. Não chegava a entender se era ou não homem-deus, não obstante julgava o dragão que ali havia algum importante mistério a favor dos homens, enquanto para ele e sua maldade seria de muito prejuízo se não impedisse o sucesso de coisa tão nova no mundo. De acordo com seus demônios, enviou aos fariseus muitas sugestões para desistirem de perseguir a Cristo. Tais inspirações não aproveitavam por terem o demônio por autor, sem a virtude divina em corações obstinados e depravados. Desanimados com o fracasso, dirigiram-se à mulher de Pilatos e lhe falaram em sonhos, informaram-na que aquele homem era justo, sem culpa, e no caso do seu marido, o condenar seria privado da dignidade que possuía, e a ela aconteceriam grandes dificuldades, que aconselhasse Pilatos a soltar Jesus e castigar Barrabás, se quisesse evitar a desgraça para sua casa e suas pessoas. Pilatos lava as mãos. Esta visão produziu em Prócula grande susto e medo. Quando soube que se passava entre os judeus e seu marido, enviou-lhe o recado que São Mateus refere, em Mateus 27:19, que não se envolvesse em condenar à morte a quem sabia ser inocente. Temores semelhantes pôs também o demônio na imaginação de Pilatos, reforçados depois pelo aviso de sua mulher. Não passavam de receios mundanos e políticos, e como ele não cooperava com os verdadeiros auxílios do Senhor, este medo perdurou apenas até ser substituído por outro maior, como se viu pelos fatos. Por ora, insistiu, terceira vez, com os judeus, como diz São Lucas 23:22, defendendo a inocência de Cristo, nosso Senhor, e afirmando que não achava nele crime algum digno de morte, que o castigaria e depois o soltaria. Efetivamente, o castigou para ver se com isto ficariam satisfeitos, como direi no capítulo seguinte. Não obstante, com grande clamor, os judeus insistiram que o crucificasse, conforme Lucas 23:23. Então Pilatos pediu que lhe trouxessem água e mandou soltar Barrabás. Lavou as mãos na presença de todos, dizendo: não tenho parte na morte deste homem justo que condenais. Fica na vossa responsabilidade. E em testemunho disto, lavo minhas mãos para que não fiquem manchadas com o sangue do inocente.
conforme Mateus 27, 24. Pilatos julgou que com aquela cerimônia justificava a si e responsabilizava aos chefes judeus e a todo o povo da morte de Cristo nosso Senhor. Foi tão louco e cego o ódio dos judeus que, a troco de ver o Senhor crucificado, concordaram com Pilatos e invocaram sobre si e seus filhos a culpa daquele delito, proclamando a tremenda sentença e execração. Gritaram: que seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, conforme Mateus 27, 25. Culpa dos judeus e não menor dos cristãos. Ó cegueira insensata e crudelíssima, ó temeridade jamais imaginada, a injusta condenação do justo e o sangue do inocente, a quem o próprio juiz declara sem culpa, quereis atrair sobre vós e vossos filhos, para que esteja clamando contra vós até o fim do mundo? Ó pérfidos e sacrílegos judeus, tão pouco pesa o sangue do Cordeiro que lava os pecados do mundo e a vida de um homem que é também Deus verdadeiro? É possível que desejais descarregá-lo sobre vós e vossos filhos? Se ele fora só vosso irmão, benfeitor e mestre, vós saudastes, seria tremenda e execranda a vossa maldade. Justo é o castigo que sofreis. O sangue de Cristo, que voluntariamente quiseste carregar sobre vós e vossos filhos, não vos deixa descansar nem sossegar em todo o mundo. É lógico que vos oprima e esmague esta carga mais pesada que os céus e a terra. Coisa dolorosa. A este sangue divino deveria cair sobre todos os filhos de Adão para lavá-los e purificá-los, pois para isto foi derramado sobre todos os filhos da Santa Igreja. Apesar disso, há tantos que com suas obras chamam sobre si a responsabilidade deste sangue, como os judeus o fizeram com palavras e obras. Estes cristãos, ignorando e não crendo que era sangue do Redentor, e os católicos sabendo e confessando. Estes, os judeus, ignorando e não crendo que era sangue do Redentor, e os católicos sabendo e confessando que o é. A lei dos ímpios. Os pecados e as depravadas obras dos cristãos são língua a clamar contra o sangue e a morte de Cristo nosso Senhor e a carregá-los sobre eles. Seja Cristo ultrajado, cuspido, esbofeteado, levantado numa cruz, desprezado, posto a Barrabás e morto. Seja atormentado, açoitado e coroado de espinhos por nossos pecados, que nós não queremos parte neste sangue, a não ser para que se derrame afrontosamente e nos seja imputado eternamente. Sofra e morra próprio Deus feito homem, e nós gozemos dos bens aparentes. Aproveitemos a oportunidade, usemos as criaturas, coroemo-nos de rosas, vivamos alegres, valhamo-nos do poder. Ninguém nos ultrapasse, desprezemos a humildade, evitemos a pobreza, ajuntemos riquezas, enganemos os outros, não perdoemos ofensas, entreguemo-nos ao deleite dos torpes prazeres, que nossos olhos cobicem tudo quanto virem e o consigamos com o nosso poder. Essa seja a nossa lei sem qualquer outra consideração, se com isto crucificamos a Cristo, que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. A imitação de Cristo é esquecida. Perguntemos agora aos réprobos que estão no inferno se foram estas as palavras de suas obras, como lhes atribui Salomão no livro da sabedoria, e porque falavam tão insanamente em seus corações, chamam-se e foram ímpios. Que podem esperar os que inutilizam o sangue de Cristo e o chamam sobre si? Não como quem o deseja para seu bem, mas sim para desprezá-lo e para lhe servir de condenação? Quem entre os filhos da Igreja Católica aceitará ser proposto a um ladrão facínora? Tão mal praticada anda esta doutrina que já se admira quem consente em ser precedido por outro, tão bom ou mais benemérito que ele. No entanto, não se encontrará alguém tão bom quanto Cristo, nem tão mau quanto Barrabás. Não se podem contar os que com este exemplo ante os olhos se dão por ofendidos ou se julgam infelizes, se não forem preferidos e melhorados na honra, nas riquezas, dignidade em tudo o que tem ostentação e aplauso do mundo. Isto se solicita, se discute, se procura, nisto se ocupam os cuidados dos homens.
todas suas forças e potências, desde que principiam a usar delas até que as perdem. A maior lástima e pena é que não se livram deste contágio os que por sua profissão e estado renunciaram ao mundo e lhe voltaram as costas, mandando-lhes o Senhor que esqueçam o seu povo e a casa de seu pai. Voltam a ela com o melhor de sua natureza humana, empregam a atenção e solicitude, a vontade e o desejo em tudo o que o mundo possui e ainda lhes parece pouco. Caem na vaidade que, em vez de esquecer a casa de seu pai, esquecem a de Deus onde vivem. Não se lembram que nesta recebem os auxílios divinos para conseguir a salvação, a honra e a estima que jamais tiveram no mundo e a subsistência temporal sem preocupações. Ingratos a todos estes benefícios, afastam-se da humildade que por seu estado devem professar. A humildade de Cristo, nosso Salvador, sua paciência, as afrontas que sofreu, os opróbrios de sua cruz, a imitação de suas obras, a doutrina de sua escola. Tudo é deixado aos pobres, aos abandonados, aos desamparados e marginalizados do mundo. Em consequência, os caminhos de Sião estão desertos e chorando, por haver tão poucos que venham à solenidade da imitação de Cristo, nosso Senhor. Culpa de Pilatos. A incipiência de Pilatos não foi menor em pensar que, lavando as mãos e imputando aos judeus o sangue de Cristo, justificava-se perante sua consciência e diante dos homens a quem pretendia satisfazer com aquela cerimônia cheia de hipocrisia e mentira. Verdade é que os judeus foram os principais atores e maiores culpados na condenação do inocente, atraindo sobre si mesmos este tremendo crime. Mas nem por isso Pilatos deixou de ser também culpado. Conhecendo a inocência de Cristo, o Senhor nosso, não devia confrontá-lo a um ladrão homicida e castigá-lo para se emendar do que nada tinha a corrigir. Ainda menos deveria condená-lo, entregando-o ao capricho de seus mortais inimigos, cuja inveja e crueldade bem conhecia. Não pode ser justo o juiz que, ciente da verdade e justiça, a coloca na balança com fins humanos do próprio interesse. Este peso arrasta a razão dos homens de coração covarde, não tendo a competência e as virtudes que os juízes necessitam. Não podem resistir à cobiça e ao respeito humano. Cegos pela razão, faltam à justiça para não arriscar seu interesse temporal, como aconteceu a Pilatos. Maria, no julgamento de Jesus, esteve presente, nossa grande rainha, na casa de Pilatos, com a assistência de seus santos anjos. Pôde ouvir as discussões do iníquo juiz com os escribas e pontífices sobre a inocência de Cristo, nosso bem, e a proposta da escolha entre ele e Barrabás. Com admirável mansidão, qual retrato vivo de seu Filho Santíssimo, ouviu todos os clamores daqueles tigres desumanos. Não obstante sua honestíssima e inalterável modéstia, os gritos dos judeus atravessaram seu amargurado coração, como espadas de 2 gumes, mas os gemidos do seu doloroso silêncio ressoavam no peito do eterno Pai, com maior agrado e doçura do que o pranto da formosa Raquel, que, como diz Jeremias, chorava sem consolo os filhos que não podia recuperar. Nossa formosíssima Raquel, Maria Puríssima, não pedia vingança, mas sim perdão para os inimigos que lhe arrebatavam o unigênito do Pai e seu. Acompanhava e imitava todos os atos da alma santíssima de Cristo, agindo com tanta plenitude de santidade e perfeição que nem o sofrimento suspendia suas potências, nem a dor lhe impedia a caridade, nem a tristeza arrefecia seu fervor, nem o tumulto distraía sua atenção. Nem as injúrias e a agitação do povo eram estorvo para estar recolhida e consigo, e em tudo procedia com virtudes perfeitas em grau eminentíssimo. Doutrina que me deu a grande Senhora do Céu, Maria Santíssima, perigosa queda de mais alto. Minha filha, vejo-te admirada com o que entendeste e escreveste. Reparastes que Pilatos e Herodes não se mostraram tão desumanos e cruéis na morte de meu filho quanto os sacerdotes, pontífices e fariseus. Ponderas, sobretudo, que os primeiros eram juízes leigos e pagãos,
e o segundo os ministros da lei e sacerdotes do povo de Israel que professavam a verdadeira fé. Quero responder a teu pensamento com uma doutrina que já não é nova e já entendeste outras vezes. Apesar disso, quero que agora a relembres e não a esqueças durante toda a tua vida. Adverte, pois, caríssima, que a queda de mais alta posição é extremamente perigosa e seu dano é irreparável ou de muito difícil remédio. Eminente foi o lugar de Lúcifer no céu, pela natureza e dons de luz e graça, porque excedia em beleza a todas as criaturas. A queda de seu pecado o precipitou no abismo da fealdade e miséria, e a maior obstinação do que todos os seus sequazes. Os primeiros pais do gênero humano, Adão e Eva, foram estabelecidos em altíssima dignidade e sublimes dons, como saídos da mão do Todo-Poderoso. Sua queda os perdeu com toda a sua posteridade, e seu remédio foi tão custoso como ensina a fé. E foi por imensa misericórdia que eles e seus descendentes foram salvos. Dificuldade para se reerguer. Outras muitas almas subiram ao cume da perfeição e, tendo infelicissimamente daí caído, viram-se desesperadas de conseguir se levantar. Este dano origina-se da própria criatura por muitas causas. A primeira é o despeito e grande vexame que sente quem caiu de mais altas virtudes. Não apenas perdeu maiores bens, mas não confia em futuros benefícios, já que perdeu os passados. Não se promete maior constância nos que pode adquirir com novo esforço do que nos adquiridos e esbanjados por sua ingratidão. Desta perigosa desconfiança, segue-se a tibieza no proceder sem fervor, sem esforço, sem gosto e devoção. Tudo isto se extingue no desânimo, ao contrário, da esperança que comunica ânimo e força para vencer muitas dificuldades. Fortalece a fragilidade da criatura humana e a torna capaz de empreender magníficas obras. Outra razão há, e não menos terrível, as almas acostumadas aos benefícios de Deus, ou por ofício, como sacerdotes e religiosos, ou pelo exercício das virtudes e favores como outras pessoas espirituais, ordinariamente pecam pelo desprezo dos homens, dos mesmos benefícios e mau uso das coisas divinas, pelo desprezo dos mesmos benefícios e mau uso das coisas divinas. Frequentemente, em contato com elas, incorrem na perigosa grosseria de estimar pouco os dons do Senhor, e esta irreverência e pouco apreço impedem os efeitos da graça. Não cooperando com ela, perdem o temor santo que desperta e estimula para bem agir e obedecer à sua divina vontade. Não se aproveitam oportunamente dos meios oferecidos por Deus para sair do pecado e para alcançar sua amizade e a vida eterna. Este perigo é notório nos sacerdotes tíbios e que, sem temor e reverência, frequentam a Eucaristia e outros sacramentos. Nos doutos e sábios, nos poderosos do mundo que dificilmente se corrigem e emendam de seus pecados. Perderam apreço e veneração dos remédios da Igreja, os santos sacramentos, a pregação e doutrina. Com estas medicinas salutares para outros pecadores ignorantes, adoecem eles os médicos da saúde espiritual. A quem mais é dado, mais será pedido. Este dano espiritual tem outros motivos que procedem do Senhor. Os pecados das almas que por estado ou virtude são devedoras a Deus pesam-se na balança da justiça divina, de modo muito diferente dos de outras almas menos beneficiadas por sua misericórdia. Não obstante os pecados de todos serem da mesma espécie, tornam-se muito diferentes pelas circunstâncias.
os sacerdotes e mestres, os poderosos e prelados e os que têm posição e título de santidade causam grande mal com o escândalo de sua queda e dos pecados que cometem. Maior é a temeridade e audácia com que se opõe a Deus, a quem mais devem e melhor conhecem. Ofendem-no com maior luz e ciência, e por isto sua ousadia e desacato é maior do que a dos ignorantes. Por isto, os pecados dos católicos, e entre eles os dos mais sábios e ilustrados, desobrigam mais a Deus, como se lê na Escritura Sagrada. Assim como está assinalado o termo da vida humana para cada um receber a recompensa eterna, também está determinado para cada qual o número de pecados para a paciência do Senhor tolerar, aguardando a conversão. Este número, porém, não é contado apenas pela quantidade, mas também segundo a espécie e peso de sua gravidade perante a justiça divina. Deste modo pode acontecer que para as almas que recebem maior conhecimento e benefícios do céu, a qualidade supra a quantidade. Com menor número de pecados, serão abandonados e castigados do que outros pecadores com maior número. Nem a todos pode acontecer o mesmo que a Davi e a São Pedro, porque nem todos, antes da queda, realizaram tantas boas obras às quais Deus tenha atenção. Tampouco o privilégio de alguns serve de regra para todos, pois nem todos são destinados para o mesmo ministério, segundo os ocultos desígnios do Senhor. Quem está de pé, veja que não caia. Com esta doutrina minha, filha, ficará satisfeita a tua dúvida. Entenderás quão prejudicial e amarga é a ofensa ao Todo-Poderoso quando procede de almas redimidas pelo seu sangue, chamadas e conduzidas por ele no caminho da luz. Entenderás também como de elevado estado pode uma pessoa cair em mais perversa obstinação do que outras inferiores a esta. Estas verdades ficam provadas no mistério da paixão e morte de meu Filho Santíssimo. Os pontífices, sacerdotes, escribas e todo aquele povo comparados aos gentios estavam mais obrigados a serem fiéis a Deus. Por isto, seus pecados os levaram à obstinação, cegueira e crueldade mais abominável que aos mesmos gentios que ignoravam a verdadeira religião. Quero também que esta verdade e exemplo te avisem de tão terrível perigo. Com prudência teme-o, e ao temor santo acrescenta a humilde gratidão e elevada estima pelos bens do Senhor. No tempo da fartura não te esqueças da penúria. Considera em ti uma e outra, lembrando que elas são um tesouro em vaso quebradiço, e o podes perder. Receber tantos benefícios não é merecê-los, e possuí-los não é direito de justiça, senão graça e liberalidade de quem os dá. Se o Altíssimo te fez tão familiar sua, isto não é certeza para não caíres, ou para viveres descuidada, perdendo temor e reverência. Tudo há de estar em ti na medida das graças recebidas, porque também cresce o ódio da serpente que te espreita mais do que as outras almas. Ela sabe que o Altíssimo mostrou mais liberalidade contigo do que com muitas gerações, e que se fores ingrata a tantos benefícios e misericórdias, serias infelicíssima, sem desculpa e digna de rigoroso castigo. Fiat.